Olá, bom dia, turma do oitavo ano A, oitavo ano B. Bom dia, turma do oitavo ano C e D. Estamos retornando nossas atividades novamente. Espero que vocês estejam bem e que estejam se cuidando. No mais, deixo o meu abraço. E vamos dar início hoje ao nosso percurso 7, como está aqui, fluxos migratórios na América Latina. O que são esses fluxos migratórios na América Latina, Robério? Vamos entender um pouco melhor, entendendo duas coisas. Primeiro, a América, socialmente, ela, no mapa político, ela é dividida em três: América do Sul, América Central e América do Norte. No entanto, por que as dominações América Latina e América Anglo-Saxônica, professor? Por dois fatores. Primeiro, vamos lá, América Anglo-Saxônica, que corresponde a Estados Unidos e Canadá. Por que América Anglo-Saxônica? Corresponde aos países que falam língua inglesa, que é uma língua originária da Inglaterra, dos anglo-saxônicos. Nós já vimos isso aí em alguns filmes, né? Principalmente do Império Romano, quando os romanos invadiam a Gália e a região da Saxônia. E a América Latina, que corresponde aos países de língua neolatina, como português, espanhol, francês e outras, né? Que originou-se do italiano, na Itália, e aí se expandiu devido justamente à questão do Império Romano, e mais tarde essas línguas se difundiram ao longo do mundo. Então, para a gente entender melhor, existe duas Américas do ponto de vista social. A que fala inglês e a que fala latim, por isso que chama, no caso nosso aqui, espanhol, né? Tem esse mapa aí que vocês podem observar, em azul a América Anglo-Saxônica, em amarelo a América Latina. Nesse outro mapa que vocês podem ver aí, acompanhar no livro de vocês, a página eu vou colocar aqui, né? Tem América Latina, línguas oficiais impostas pelos colonizadores. Então a gente vê aí que tem inglês, português, espanhol, francês e holandês, né? Por quê? Porque o Brasil e a América foram colonizados por esses povos. Então, nós somos praticamente, eu digo, uma ilha, como eu já disse, porque somos o único país que falamos português. Praticamente toda a América Latina fala espanhol, com exceção da Guiana, que fala inglês, Suriname, que fala holandês, e a Guiana é francesa, se é francesa, óbvio, fala francês. Além da América anglo-saxônica, né, Estados Unidos, que fala inglês, Canadá, que fala inglês, uma parte em francês, né? E também o Alasca, que é um estado isolado dos Estados Unidos, já na região do Estreito de Bering, né? Então também fala inglês. O Canadá tá essa coisa aqui porque a língua oficial do Canadá é inglês, mas grande parte do Canadá, porque uma parte dela foi colonizada por franceses, falam francês. Mas anglo-saxônica, que é Estados Unidos e Canadá, as línguas oficiais é o inglês. Toda a América Latina, que a língua oficial é espanhol e português, tem também o francês, por isso que chama-se América Latina. Essa divisão se dá por línguas e não por economia. Curiosamente, nós estamos ilhados porque não falamos a língua dos nossos vizinhos, falamos apenas o português. Entendeu? América Latina, de área de destino de imigrantes para a área de saída de imigrantes. Como, professor? Veja bem, durante muito tempo, a América Latina sempre recebeu milhares e milhares de pessoas vindos de outro continente. Aqui era chamado o Novo Mundo. Então, desde o processo de colonização e o desenvolvimento desses países, onde pessoas da Europa e de outros países que não eram da América
perseguido por questões políticas ou trazendo investimentos para crescer e melhorar de vida aqui na América, vinham para cá, para a América Latina, México, toda a América Central e a América do Sul, que corresponde à América Latina, vinham em busca de melhores condições de vida, trazer investimentos, ter uma vida nova no novo mundo. Então isso fez com que a América Latina fosse a grande entrada de pessoas de outros lugares. No entanto, a América Latina passa a ser destino de imigrantes para emigrações, ou seja, para sair. E aí, causas da invasão de imigrações latino-americana. Quais seriam as causas, professor? Olha, a gente já sabe, né? Quando o indivíduo é forçado a sair do lugar. Então, primeiramente está ligado à situação de pobreza, de melhoria de condições de vida em um outro lugar. Então, quando eu estou num lugar que este não está me dando melhores condições de vida, eu sou forçado a mudar. Então, foi com isso que aconteceu na América Latina, né? Então, com isso, a extrema pobreza, as catástrofes naturais e também passaram as migrações interregionais, ou seja, na própria América. Por quê? O que acontece, por exemplo, na América Latina? A questão do narcotráfico na Colômbia, a questão de grandes produções hidrelétricas e minerais, a exemplo aqui no Brasil, que chegou a deslocar entre 2000 e 2017 quase 7 milhões de pessoas. Então, por exemplo, quando a Vale vai construir uma mineradora, vai explorar minério, quando a Petrobras vai explorar alguma região aí que não seja no continente, e principalmente as hidrelétricas, que precisam uma grande quantidade de água, né, de represa. Então, com isso, todas as pessoas dessa região são forçadas a se deslocar, né, para outras regiões. Então, com isso, toda a fauna e toda a flora dessa região também é devastada. Mas nós estamos falando de população, toda essa população tem que sair. Por isso, as grandes polêmicas em relação às grandes hidrelétricas, justamente porque dá uma demanda de saída de massa de pessoas para outras regiões em melhores condições de vida. Então, o que faz essas pessoas mudarem, né? O agronegócio também, né? Porque exige uma grande quantidade de terra e eles não querem que pobres fiquem ao lado dessas grandes fazendas, né? A gente sabemos muito bem disso. O narcotráfico, as explorações hídricas e minerais também são causa desses deslocamentos regionais. Por quê? O que acontece? Se vai ter uma exploração mineral, alguns minérios causam poluição e problemas à saúde. Então, com isso, tem que manter uma distância dessas mineradoras. Então, isso causa que as pessoas com medo se afastem. O narcotráfico na Colômbia, por exemplo, é um dos grandes motivos também, né? Então, isso faz com que essas pessoas acabam saindo, se deslocando para outras regiões. E a América Latina isso é comum. No Brasil, em qualquer outro país, pessoas se deslocam com medo. Então, por exemplo, o crime organizado no país faz com que muitas pessoas se saiam dessa cidade por questões de perseguição com traficantes e por uma série de coisas. O Brasil também sofre muito com isso e, infelizmente, é uma realidade pecaminosa e grave que nós passamos. O Brasil é um país tropical, alegre, mas que infelizmente passa por sérios problemas socioeconômicos e também causando essas migrações. Até as pessoas de classe alta no Brasil estão migrando, né? Estão saindo para outros países. Portugal está recebendo muitos brasileiros que têm condições, que estudaram, que vão levar investimentos para as pequenas cidades portuguesas e deixando o Brasil. Por que estão deixando o Brasil? Por questões de segurança, né? Não estão se sentindo seguros morar no nosso país, estão indo morar em outros lugares por estarem se achando mais seguro e também por questões de insegurança política
que se teme no Brasil, né? Não sei se vai acontecer, espero que não, mas tem muitas pessoas que estão fugindo do Brasil por temer uma mudança radical nos ditames da nossa política. Migrações na América Latina. Veja bem, qual o maior destino da América Latina das pessoas saírem daqui para outro lugar? Óbvio, os Estados Unidos, né? E o México é a grande porta de entrada para brasileiros, asiáticos, sul-africanos que vêm para o México para ir para os Estados Unidos, né? Então, há um grande problema lá, né? Recentemente, o governo anterior ao Biden, ou Donald Trump, né, aumentou o muro e a segurança justamente para conter a entrada desses imigrantes dentro dos Estados Unidos, né? Isso é uma questão polêmica porque chama-se xenofobia. O que é xenofobia, professor? Xenofobia é aversão a estrangeiro, é não gostar de pessoas de outro país. O que causa esse medo de estrangeiro? O preconceito, porque vai tomar seu emprego e uma série de coisas, né? Então, xenofobia é aversão a estrangeiro. É como você chegar em um lugar e alguém dizer: esse aí é de Adustina, não vale nada. Então, isso é xenofobia, né? Ou seja, é aversão a pessoa de outros lugares, né? Então, essas migrações que acontecem, eu vou colocar um mapa aqui e a página desse mapa no livro para que vocês prestem melhor atenção da entrada desses imigrantes dentro dos Estados Unidos, né? E também o Brasil recebe milhares de pessoas, principalmente, que nós já vimos, da Venezuela, alguns da África, né? E também do Oriente Médio, né? E não é difícil, né? Vocês podem analisar também aí na página, deixa eu olhar aqui, 71, né? Na página 71 do livro de vocês, o Brasil mesmo vai muita gente para os Estados Unidos, né? A cidade de Governador Valadares é uma das grandes procuradores de pessoas, né? Aliciam também pessoas, recebem milhares de reais para que leve você aos Estados Unidos de forma ilegal. Nada é legalizado. Por isso há um reforço muito grande e as pessoas são presas e extraditadas, mandadas de volta para o seu país de origem. Estima-se que tenha mais de 1.300.000 brasileiros vivendo nos Estados Unidos, como eu disse. E tem outras pessoas que vão, né, legalmente, aqueles que têm condições, e tem aqueles outros que vão viver lá na clandestinidade. Alguns vão dar certo, possivelmente, outros não. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, ele é meu amigo e tem uma permissão para falar disso. O Elvis, da academia, né, quando ele tinha aí seus 19, 20 anos, né, nos anos 90, ele foi para os Estados Unidos, né, passou um bom tempo lá, veio, organizou sua vida, colocou sua academia aqui, casou, já tem filhos. Então, o que acontece? Mas ele foi de forma ilegal, ele estava lá, que poderia, se fosse pego, seria extraditado, né? Não tenho certeza se ele conseguiu o Green Card, né? Que é o cartão verde para que você fique nos Estados Unidos, que é muito difícil. Para você conseguir o Green Card, você praticamente tem que casar com uma norte-americana ou um norte-americano. O Elvis foi um desses adustinenses que foi para os Estados Unidos. Um outro daqui também, que foi o primeiro, né, que eu tenho conhecimento, que era Tonho do Dólar, por isso o nome Tonho do Dólar, né? Eu não sei dizer se ele ficou lá na clandestinidade ou se ele tinha o Green Card. Depois, se eu conversar com ele, eu vou... mas possivelmente tanto ele como a esposa ficaram lá um tempo na clandestinidade até conseguir o Green Card, né? Só para você ter uma ideia, a esposa que já faleceu, que é a mãe dos meninos, era mineira, né? Por quê? Porque a entrada dessas pessoas nos Estados Unidos era de Minas Gerais, né? Principalmente, como eu falei, a cidade de Governador Valadares, né? Então, o que eu estou querendo salientar é que vai muitas pessoas aqui do Brasil também para os Estados Unidos, em busca de quê? Melhores condições de vida. E outros vão
em busca de investimento, de estudos. Mas essa é uma classe rica e privilegiada. Mas hoje está saindo muitas pessoas do Brasil para outros países. Então, mais no caso da América Latina específico, a porta de saída, né, para outro lugar é o México, principalmente para chegar nos Estados Unidos. Fechando o nosso percurso 7, políticas migratórias na América Latina. Dois fatores a gente vai entender as políticas migratórias na América Latina: os regimes ditatoriais e o período de redemocratização. Esses são dois fatores. Por quê? Durante os regimes ditatoriais impostos entre os anos 60 e se perdurou até os anos 80 e 90, né, onde essas ditaduras na América Latina faziam com que muitas pessoas tentassem se deslocar. No entanto, passaram a ter normas para que essas pessoas entrassem nesses países, né? Então, só com o processo de redemocratização em alguns países que se deu nos anos 80, e essa redemocratização ela só ocorreu basicamente nos anos 90, né? O Brasil, o processo começou em 85, né? Com o primeiro presidente civil, depois de 64, que foi o José Sarney, e depois, mais posteriormente, a eleição de Fernando Collor de Mello, que foi o primeiro presidente pós-redemocratização. Então, o que acontece? Foram feitas políticas, né, para que a entrada e saída de imigrantes, de uma política que pudesse melhorar as condições de vida, né? Mas, como a gente entendeu desde o princípio desses capítulos, falando de fluxos migratórios e saída de população, então a gente aprende que o que faz os indivíduos mudarem de lugar são os fatores políticos, econômicos, sociais, esses três fatores, né? Quando a gente fala político, as questões políticas que tem em um país, né, como o caso na Síria, na África, as guerras civis dos países, faz com que essas pessoas saiam. As questões econômicas, como a fome, né, as pessoas que não estão ganhando o suficiente para se manter, também saem em busca para melhores condições de vida. As catástrofes naturais, né, enchentes, incêndios, terremotos também fazem com que essas pessoas saiam. E também as questões internas, como eu coloquei, a questão dos narcotráficos, as questões das expansões econômicas que tiram a parte pobre da população para outros lugares, como a exploração de minérios em regiões, a exploração de construção de hidrelétricas. Então, tudo isso também são fatores que fazem com que pessoas saiam, né? E a gente já viu, o Brasil já tem quase 7 milhões de pessoas afastadas de seus lugares, justamente por essas questões que eu falei, né? A construção de hidrelétrica, a exploração de mineradoras, entre outros. E também na questão, quase 1.300.000 brasileiros vivem nos Estados Unidos, porque de forma legal ou ilegal, mas porque sai tentando ir para um lugar que viva ou procure viver melhor. É um exemplo, claro, aqui em Adustina, de pessoas quando completam a maioridade e não vê perspectiva de vida aqui, nem de ganho, vão para outros lugares. Como eu perguntei numa atividade anterior, todo mundo respondeu, quase todo mundo respondeu que São Paulo. E, evidentemente, o estado de São Paulo é o estado que mais recebe pessoas de outros lugares do país. No mais, vou deixar umas atividades aqui, vou especificar em áudio para vocês. Um grande abraço, até a próxima, fiquem com Deus e se cuidem. Bye, bye.